Fala pessoal, hoje no dia especial aí estamos com Sérgio e Eleni, Projeto Mundo Cão Overland, 10 anos de estrada, comemorando aqui no Brasil, já 4 meses a comemoração da cava, né? Já que chega agora, já deu, né? Chega de calor, agora vamos pro frio de novo. Eles deixaram o carro lá na Itália, vieram para São Paulo rever os familiares, né? E a gente foi na festa de comemoração dos 10 anos que foi em Monte Verde, foi bem legal, a galera de Defender lá, muita gente prestigiando, né? Nós fizemos outra, né? E agora também? Semana passada. Semana passada foi lá no Riacho Grande, beirando a Billings, a represa Billings. Na Pousada do Pescador. Pousada do Pescador. E aí, gente? Já estamos na reta final, na hora de ir embora. Na hora de ir embora. Vocês estão há 4 meses aqui, vocês estão de férias ou as férias é quando vocês estão viajando? Nós estamos de férias. Nós estamos de férias da viagem, olha. Não, mas aqui a gente tá de férias, né? Sim, né? É muito louco pensar assim, né? Imagina, né? Viajantes de férias. Como que é isso aí? Toma banho todo dia, dorme na cama normal. Mais de 2 minutos engorda de 5 quilos em 3 meses. Engordei 6 quilos em 4 meses, engordei 6 quilos, cara. Sabia não? 6 quilos. É porque muda toda a rotina, Muda toda a rotina. Então, mas esse de férias, porque no carro parece que não, mas a gente tem uma rotina. Todo dia você tem sua rotina. Porque o povo imagina, você está viajando, cada hora você está num lugar, mas você tem a sua rotina, não tem jeito. Sim. O que você tem que fazer, você tem que pegar água, né? Você tem o banheirinho, você tem a comida, comprar, sabe? Onde você vai estacionar, as coisas que a gente faz todo dia, é uma rotina que todo mundo cria viajando. Aí aqui a gente já não tem. E se mexe muito, a gente notou isso. Que agora a gente, aqui, como a gente fica mais parado, lógico que a gente visita um monte de gente, você vai pra lá, pra cá. Não sai nada, na verdade. Não. Dorme tarde, acorda cedo, vamos dormir umas 2 semanas. Mas é para resolver coisa também, né? Papelada, documento, ir médico, fazer exame. Sim, fazer o quê? 4 anos que vocês não viam? 4 anos. A última vez foi na pandemia. Rapaz, como passa rápido, hein? Parece que foi ontem, né? É verdade. 10 anos de estrada. Eles viajam numa Defender, com teto pop-up, teto alucab, né? Bom, o canal vai estar aqui, o canal deles, quem quiser acompanhar aí. Por favor, hein? Precisamos viajar mais de 10 anos. E do que eles estavam falando antes, né? Você falou que tem que ter uma preparação, né? Porque quem viaja de carro, simplesmente você não abre a torneira e tem água, você tem que repor água, né? Numa casa, você dá descarga, os dejetos vai para a rede pública, ali você tem que recolher, então tem todo um trabalho, compras para uma casa você pode fazer para o mês, né? No motorhome não dá, né? Mas cara? Esse é um ponto bom, porque eu gosto, eu adoro o mercado. Você gosta? Diversão. Você gosta de ir no mercado quando tá viajando? Não? Quando tá viajando? Bom, apesar Isso. que assim, a gente quase não vai em mercado quando estamos viajando, porque eu já levo tudo de casa. Não, gente, mas sabe que eu gosto de comprar na comunidade local, né? Onde eu adoro vendedor de rua, sabe? Aquele cara que tá vendendo banana na rua, ou uma fruta da região, ou sei lá, qualquer coisa você vai deparar. Então, a gente já não compra mais. Porque eu acho, isso é um toque bom, hein? Eu acho que quando você está fora, você é o estrangeiro. Então, para o povo, o estrangeiro tem muito dinheiro. Sempre o preço para o estrangeiro é muito mais caro. Então, a gente até brinca, a gente fala que a gente já não ajuda mais o comércio local. Não pode generalizar. Não pode. Não, mas normalmente você cai no preço... Aí eles dão sempre um mais marcadozinho porque maior. Já aconteceu na cara dura dela tá comprando, tá com a pessoa pegar a mesma coisa e a pessoa da frente que é local pagar. Você já sabe o preço. 5, ela vai pagar 20. Bom, mas ela pegou a mesma coisa e a pessoa não. Isso acontece muito. Então, assim, eu gosto de ir no mercado, aí eu pago minha terapia. A gente entra num país, o Sérgio já fica lá no cantinho dele fazendo as coisas dele, eu já vou pro mercado, caçar as comidas, ver o que tem, que dá, que não dá, o que é barato, o que é caro. E você já tem a noção de valores da... Você começa a conhecer o país aí. Porque quantos países vocês já fizeram? Cara, 62, eu acho.
62. 60, 62, não lembro. 62. Mas Eles fizeram até o Alasca, né? Cruzaram as Américas, depois atravessaram o ano passado, né? Para a Europa, né? 2023. Fazem 2 anos já. Caramba, já! Pois é. Vê como voa, cara? Porra. O tempo voa mesmo. E esses 62 países aí, 63, não lembra? Não lembro. Na Europa é muito rápido, porque nós ficamos maior parte desse tempo entre Estados Unidos, México, nós subimos até o Alasca rápido assim, acho que uns 2 anos nós ficamos para subir, para ficar um tempo ali, e depois nós ficamos muito tempo entre o México e os Estados Unidos e fazendo uns mochilões. A gente deixava o carro, Canadá também. Né? Fomos para a Ásia, a gente deixou o carro, foi um pouquinho para a Europa, viemos umas vezes para o Brasil. Colocamos o pezinho na África lá. Isso, no Marrocos. Mas isso tudo de mochila. Aí em 2023 nós mandamos para a Inglaterra. Nós mandamos do Texas para a Inglaterra. E a Inglaterra, aqui, quem acompanha a gente eu acompanhei o traslado do veículo até a Inglaterra. Vocês até explicam por que escolheram a Inglaterra para fazer esse traslado, sim, né? Sim. Antes a gente ia mandar para a Bélgica. Porque tinha Bélgica, Holanda e Alemanha, que a maioria manda. Eu ia mandar também. Mas aí tem um lance de documentação de um seguro que eles pedem quando você chega, principalmente na Alemanha. É coisa que é lei, mas todo mundo é relaxado, mas na Alemanha os caras pedem mesmo, sabe? E também porque quando você entra na Europa, são 3 meses para turista comum como a gente. Schengen, né? Então são 3 meses espaço Schengen. A Alemanha, a Inglaterra está fora. E a Inglaterra, para nós brasileiros, é 6 meses. Eles dão 6 meses. Tem essa vantagem. Tem essa a gente vantagem. não queria ir para a Escócia, né? Então vamos mandar para a Inglaterra, aí mudou a viagem. Né? É porque a Inglaterra não faz mais parte do euro, do Schengen, não. Ele teve o Brexit, eles saíram do euro, então a lei muda, né? Isso. Então, não sei se é isso, mas não, pode ser. Muda. Para o inglês, ele é como para a gente. Para ele, para a Europa, ele também tem 3 meses só. Ele está na área Schengen. Quer dizer, para eles ficou horroroso, cara. Ninguém gostou. O inglês, ficar na Europa, em qualquer região da zona do euro, também são 3 meses. 3 meses também são a mesma coisa. E para viajante, assim, é bom, porque é um lugar de você escapar desses 3 meses, porque 3 meses passam assim, né? Boa. De carro. Olha Tudo aí, bem que você viaja em muitos países, mas é rapidão. Então, é um lugar para você escapar que você está ainda ali no meio. Você fica, aí você pega um tempo, fica na Inglaterra, vai para a Escócia, aí você pode voltar e tem mais 3 meses. Você tem que pelo menos ficar 3 meses fora para voltar para o Schengen, para a Europa. Agora é o seguinte, o carro de vocês está agora na Itália, 4 meses. E essa questão aí de tempo? Não tem nada. Então, porque você não dá entrada no carro, é na pessoa, não é isso? Cara, quando você entra na Europa, pelo menos as vezes que a gente entrou, a gente faz a imigração, todo mundo faz normal, passaporte, carimba, aí eles, para nós, e como para os outros também, eles só anotam a placa do carro e você tem que ter o seguro para entrar. Que aí é o carro, como se fosse a carta verde aqui na América do Sul, que o povo compra, né? Para ir para a Argentina, para ir para Atacama e tal, é a mesma coisa. Então, é só isso que eles checam. Você não tem que fazer importação temporária, que é o que a gente tem que fazer em alguns países, a maioria, né? Quando você cruzar aqui a América do Sul inteira, você tem que fazer, você dá entrada e saída, o carro não dá. Sabe o que então, a gente notou? Você está meio na nuvem lá. Isso, a gente notou porque não tem muitos carros na nossa situação. Entre eles lá, tudo que é carro europeu é super controlado, radar, tudo é controlado. Pedágio, você pode estar na Alemanha, se seu carro é espanhol, o pedágio vai chegar. Se tomar uma multa, a multa vai chegar. Agora o nosso, como eles não têm como controlar muito. Não dá nem para ler a placa. Tanto que a gente às vezes fica preso dentro de estacionamento. Estacionamento que você entra e lê a placa, abre, né? Te dá um papelzinho para você sair, lê errado, e aí a gente fica preso ali dentro do estacionamento. Não consegue sair, cara. Não abre a cancela. Você tem que esperar alguém sair, você vai atrás. Já aconteceu algumas vezes. Eu vejo que o canal de vocês, assim, tem mais afinidade daquilo que eu gosto. Porque vocês fazem de verdade o overland. Eu falei isso para vocês lá em Monte Verde, né? O que é overland? É viagem totalmente off-grid, né? Sem hotel,
né? Nunca. Sem, Só se for de graça. sem hotel, você tem que cozinhar no carro, dormir no carro, né? E hoje, assim, eu participo de algumas comunidades de discussão na Europa, principalmente Austrália, e eu vejo hoje que o pessoal busca no Overland assim ter mais condição de ter esse off-grid, assim. Então hoje o pessoal está se inteirando mais na questão de manutenção dos carros, né, para ficar mais independente da civilização. Hoje, com a vinda da internet via satélite, está facilitando também, né, você se desligar, conseguir adentrar mais no meio rural, assim, em lugares mais afastados, enfim, porque tem muita gente que trabalha com internet, tem que ficar muito próximo da cidade, então isso está ajudando bastante. E o Overland é isso daí, é viajar sem hotel, sem restaurante. Lógico, você não pode radicalizar, mas por exemplo, você vai para um lugar, você vai querer conhecer a empada da região. Claro. Tem que experimentar, não é radicalizar também, né? Mas é uma viagem diferenciada. E eu vejo, assim, nos últimos vídeos, Sérgio, que você está entendendo bem da parte mecânica do carro, né? Isso tem ajudado pra cacete, né, meu? É a necessidade, né? Porque Você foi se descobrindo ali na necessidade, foi mexendo, fuçando, hoje você está... É que também, assim, a Defender, qualquer coisa que você precisa de saber de parte mecânica, 2 minutos lá na internet, você acha alguma coisa. Tem bastante conteúdo, né? Tem tudo, cara. Tudo que você imagina tem. Se o cara tem um pouquinho de habilidade manual, o cara... E um pouquinho de vontade também, porque o povo tem medo de sujar a mão, né? Você um pouquinho de vontade lá, você perdeu o medo de mexer no carro. Mas eu aprendo, mas eu tô assim, não sou mecânico, óbvio que não. Nem quero ser mecânico. Se eu fosse hoje, eu era ser até uma boa, né? Ganhar dinheiro, viu? O mecânico aí fora ganha uma grana. Mas é mais por necessidade mesmo. Porque você economiza... para a gente dar mais segurança para viajar. Mas você ter a leitura e fazer um diagnóstico do problema, você já ir falar... Mas também não precisa radicalizar. Igual, é bom você saber de mecânica, você está no meio do nada, você tem como se virar. Não é nem no meio do nada. Por exemplo, a gente vindo para cá, eu contei para você essa história. Antes de voar aqui para o Brasil agora, 4 meses de novembro, estava a 20 quilômetros, tá no meio da Itália, tinha casa lá perto, né? Não era remoto assim, mas é bem rural. Mas uma casinha ou outra você achava, uma estrada normal. Postinho de gasolina. E o carro morreu no meio da estrada. Sei. 20 quilômetros antes da gente chegar onde a gente deixou o carro. Eu consegui ligar o carro, porque acabou pegando. Depois eu andei, sei lá, 3 quilômetros, tinha um posto, então eu não estou no meio do nada. Mas aí eu consegui, com a ajuda do Vinícius, um amigo nosso, ver o que era tal. Resolvemos, fui embora. Ainda tem que arrumar o carro agora que eu chegar lá, que é uma bobeira lá, mas eu vou ajeitar. Mas se você não sabe nada, é isso que eu quero dizer, se você não tem conhecimento nenhum, você não põe a mão, o carro já está no meio da estrada lá. Aí esse no meio da estrada quer dizer, precisa de um guincho. Naquela situação não tem acostamento. No mínimo lá eu ia morrer com uns 800 euros, só para tirar aquele carro do lugar. Para ir para onde, que você não sabe quando você vai. Então é uma brincadeira que no mínimo sai 2.000 euros. Porque você está na Europa, sabe? Aí se você já tem um pouquinho de, não medo, mas conhecimento também, você está um pouco mais aí solto para começar a mexer, e realmente você vai economizar dinheiro, você já sai da situação, vai acontecer com a gente. Não, é importantíssimo. Ajuda muito na viagem, né? Não que você tem que saber, mas se você souber mexer com mecânica, você está no nível acima para fazer um rolê desse. E para nós dá mais segurança. Com certeza. Até um amigo nosso que ficou parado na madrugada por causa de um fusível. Teve que chamar guincho um fusível, porque o cara não conhece. Não conhece, ele não entende a questão do carro. Enfim. E tem viajante que o cara tá viajando faz tempo, o cara não troca o óleo do carro. É o mínimo, se você não conhece nada, você tem que pelo menos saber trocar o óleo do seu carro, cara. São 10 anos, é impossível uma pessoa ficar 10 anos viajando e principalmente não aprender, ou você vai gastar os tubos se você não puder fazer alguma coisa que seja sozinho. E vem essa questão toda que você falou do Overlander, porque o Overlander não é turista. Não é então turista. Você vai viajar num outro esquema. É diferente quando você vai você dá passeio, você trabalha, você volta, você tem seu salário. Mas quando você está nessa situação, você tem que fazer isso, a não ser que você seja muito rico.
O Overlander não é turista, né? Mas se você está numa situação dessa, o mecânico vai te atender, ele vai te atender como turista. Ele vai te cobrar como turista. Aí que é onde mora. Sim. Em relação a essa questão de mecânica, é que eu falo pro pessoal, mesmo se você não tem a noção nenhuma de mecânica, leva o kit de ferramenta. Leve o kit de ferramenta. Porque, de repente, você vai encontrar alguém que saiba mexer no seu carro e o cara fala, me empresta um alicate. Aí você não tem um alicate para oferecer pro cara, entendeu? Então, você vai achar alguém que saiba mexer no seu carro, mas você não tem. O cara não vai ter recurso, ele não vai aparecer lá com. Às vezes ele tá um transeunte lá que tem um pouquinho mais de noção que o cara não tem. É o mínimo que você tem que ter um kit de ferramenta ali, básico para mexer no carro, né? Você levar peça, né? Que você vai conhecer no carro. Sim, as peças de desgaste, né? Pastilha de freio, se é campana com o tambor atrás, você tem que levar as lonas, né? Do meu carro, tá? Que é um carro com módulo de injeção, eu levo sensores e alguns atuadores do carro. É que eu sei que possa dar problema. Falta só o bico de injeção, né, mãe? Falta levar pelo menos um biquinho que tá caro, eu vou comprar, mas assim... Mas sim, são duas situações. Mas você tem que saber fazer a leitura. Mas é duas situações. Uma, ou você está querendo viajar assim, ou você também tem gente que tem grana mesmo e falou, tem um seguro e tem cara que paga mesmo. Eu conheço o cara, tem amigo nosso que paga seguro no mundo inteiro. A questão do cara ter grana, imagina, o cara vai lá pra África. Você tem países que não tem muitos recursos, né? Assim, não adianta o cara ter grana que ele não vai resolver o problema lá, entendeu? Então você tem que saber mexer também. Tem. De qualquer forma, né? Mesmo o cara tendo essa condição, e aí? Vai acabar o rolê dele. E esse é o pior problema da viagem. Como vocês fazem aí pra bancar o rolê? Eu ando vendo, assim, eu também não assisto muito vídeo de YouTube, não acompanho muita gente, mas eu ando vendo uma coisa muito triste acontecendo, muito feia, eu acho que nem triste, é feia. As pessoas querem viajar, mas querem que o outro banque. Então o povo faz vídeo, fica pedindo Pix, o povo faz vídeo, quer que a pessoa banque a sua viagem. Me ajude a realizar meu sonho. Isso é muito, eu acho, não sei, cada um, mas eu acho isso muito feio. E por isso que a gente fala desse negócio de economizar e de fazer as coisas, porque você tem que se bancar, né? Você está passeando, a nossa vida é maravilhosa. Tem gente que está num sofá, que não tem muito dinheiro, que não pode fazer as coisas e está pagando a viagem de outro. Mas tá beleza. Tá tudo bem para quem quer. No nosso caso, não se aplica. Eu não concordo com esse tipo de coisa, eu acho que não é certo. Então a gente trabalhou a vida inteira, a gente guardou nossas economias, a gente trabalha no que aparecer quando nós estamos viajando, qualquer dinheiro ajuda, trabalhando, e o principal é não gastar. Tem que saber como não gastar. O principal é economizar. Saber economizar, né? Saber comprar, né? Exato. E não tem mágica. E também não tem luxo também, né? Não, e não tem mágica essa de sair para viajar contando que você vai ganhar dinheiro na viagem. Não, você tem que ter um pé de meia, você tem que ter um trabalho... Você pode gastar por mês. Exato, você tem que ter uma renda mensal, que seja pouquinho, e você ir viajando dentro daquilo. Uma rendinha para bancar o essencial, mas... Exato. Se o cara... Exato. E hoje em dia... com muito trabalho online, muita coisa, você pode... Hoje em dia abriu muita gente viaja por isso, porque a pessoa que trabalhava antes da pandemia no escritório trabalha online. Então, sim. A gente, na Europa principalmente, você vê muita gente jovem viajando, que antes você não via muito, né? Você via mais aposentado, o povo que já estava de mais idade. Hoje não, muito jovem, porque abriu isso. Então, e aplica a gente também, você vai caçar uma coisa para você fazer. E não tem como falar, sabe como que você vai... Cara, isso é muito particular. Cada um sabe fazer uma coisa. O negócio é você não ser encostado, né? Eu vi, cara, você montou... não sei se foi na Suécia. Eu vi que você estava montando um motorhome para um cara, fazendo toda a parte interna. Na Áustria. Pô, Samuel. Samuel, brother. Eu fiz uma Defender lá para ele. Uma Defender. Foi. Mano, tava um frio. Tava, que é uma neve, velho. E você fez do lado de fora, porque a garagem dele era pequena, não era? Não cabia o carro. É que assim, o carro tava num lugar,
para mim fazer a parte da madeira, lá eu tinha que ir atrás da casa, onde tem tudo lá. As ferramentas. Você tem que andar na neve, né? Tava nevando, né? Você tem que ir até lá, caiu frio, malandro. Aí você tinha que ir lá, corta as coisas, tal, volta, assim, dá média e tal, vai e volta. Cara, é um espacinho assim que eu andava, acho que era 50 metros. E como tem o telefone, né? Eu olhava no fim do dia, eu andava 7, 8 quilômetros. Eu ficava indo e voltando, porque você vai andar aquela coisinha, você volta, cara. E você fez a defesa do zero para ele? Fez em feirinha, Toda a parte de mobília? Ele me ajudou lá também, porque esse rapaz aqui é meu amigo, ele é paramédico. Então, quando ele tinha umas folgas, ele vinha lá e fazia comigo, né? Quando ele tá trabalhando, eu ficava lá e fazia sozinho. Você lembra quanto tempo demorou? Precisa estar, João, acho que 2 semanas, né? Nós ficamos 2 semanas. Rápido. Foi. Né? Nós conhecemos eles na Noruega, o casal. E quando a gente viajou com eles na Noruega, o carro dele não era pop-up. Era uma barraca de teto e dentro eles tinham o básico ali, tudo meio soltinho dentro do carro. E quando nós conhecemos, ele enlouqueceu, eu quero um desse. Né? Nós estávamos com um outro casal que a gente também conheceu aí, e todos os vídeos aí no YouTube, hein? De abrir também, né? E ele enlouqueceu, e aí o Sérgio se comprometeu de ir lá ajudar ele a fazer. Pô, se você comprar, eu vou lá te fazer o carro por dentro. Comprou, eu falei, tô indo aí então. E é uma renda, né? O dinheiro que então você faz a outra pessoa gosta. Aí o pai dele tem uma. Como é que é o nome Califórnia, Volkswagen Califórnia. Califórnia, como se fosse a Westfalia, né? Uma combizinha mais novinha. Nova, abre o teto também, né? E aí ele queria fazer no carro do pai dele também. O pai dele queria fazer. Eu voltei lá depois, né? Fiz no pai dele. Sim, construção. O ponto é esse, você achar ter como ter uma rendinha. Ao sítio, cuidar de casa, cuidar de cachorro. E deixar de gastar, é isso aí, um pouquinho de dinheiro. Não pode fazer também de graça, né? Porque tem uns caras que querem explorar, né? Tem, mas até aí tudo bem, se você tem algo em troca, né? A gente já ficou muito em lugar que... Mas assim, tudo isso que a gente está fazendo, de qualquer coisa, né, de trampo, é tudo amigo. Então, para nós, você vê que é isso daí mesmo. Antes de aparecer o trampo, você aparece o amigo. Já existiu amizade, já fez uma amizade ali. É isso que talvez muita gente não entende, que muita gente pergunta, mas como é que você arruma as coisas para fazer? A gente não arruma as coisas. A gente arruma os amigos. A gente arruma amigo. Acaba vindo aí os amigos dos amigos apareceu alguma coisa. Como desse do Samuel. Isso que é a diferença. Do Samuel, ou seja, não cobrou nada. Porém, nós ficamos 2 semanas numa casa, tomando banho, dormindo, comendo com a família, deixando de gastar 2 semanas. Então, quer dizer, meio mês, nós não gastamos nada. E o Samuel me ajudou com um monte de coisinha que eu precisava do carro também. Eu estava fazendo uma Defender, então ele ia colocar uma coisinha, ele comprava um negócio lá na Amazon que precisava colocar, aí ele pegava uma para mim, ó, isso aí para você, aí eu colocava na minha também. É tudo, não é só dinheiro a coisa. Cada trabalho é uma negociação, vamos dizer assim, né? Nessa daí você trocou por moradia, por esse esquema que ele te ajudou na sua, mas tem outras que tem que rolar uma grana. Claro, não tem, claro. No banco, né? Antes que eu fui, grana. Você não vai trocar o relógio de parede no posto de gasolina. Não, e vender alguma coisinha, sempre rola. Mas é que, cara, pra nós que é diferente, né? A gente faz amizade. Sério mesmo, a gente faz amizade. Daí, se rola alguma coisa, rolou. Se não rola, pra gente não tem problema nenhum, cara. Teve várias vezes a gente cuidar de coisa, né? Você falou e a experiência também, né? Você vê, nós ficamos duas semanas, vamos dar o exemplo da casa do Samuel, já ficamos em um montão de outras, mas você está 2 semanas dentro de uma casa de uma família austríaca, comendo a comida que eles comem, vendo como é a rotina, aprendendo outra língua. E no interior da Áustria, vocês ficaram, né? Eles moram dentro de uma estação de esqui. Cara. No topo da montanha, é lindo demais. E nós pegamos a primeira vez que nós ficamos num lugar que nós vimos nevar, assim, o tempo mudou, nessas 2 semanas o tempo mudou, começou a nevar, então se acordar, dentro da casa, lógico, né? Não foi a primeira vez que a gente viu nevar, que a gente viu nevar alguma coisa de... Isso, do clima, você dentro de um lugar, vê aquela neve assim, sabe? A rotina da pessoa numa casa com neve, que ela tem que limpar, porque você vê lá, é tudo muito bonito, né? Mas quando você vê a rotina... as pessoas saírem para trabalhar de manhã com a estrada cheia de neve. Então, esse eu tinha que acordar, eu tinha que raspar a Defender, porque estava acumulando muita neve, muito peso, né, cara? Você tem que ir lá e também dar uma ajeitada. Tal. E vem toda a experiência, né? Não é o dinheiro, não é todo esse pacotão. Isso é viagem também. Exato. Isso também é a viagem para nós, não é a grana, assim. O povo fala, mas como é que você dá uma trama? Como é que é o dinheiro? Não é esse. Dá para entender como é que tá? É mais complexo que isso daí. É diferente de eu quero uma grana. Você vai perguntar, você tem um trampo, eu faço tal coisa, o que você precisa, quanto você paga? Pô, você está fazendo um trampo. Para nós não é assim.
Tá, não entendi. Então, a primeira coisa, a gente faz O amigo. trabalho vem de uma amizade conquistada, né? Isso. E a Defender também, ela abre muitas portas, né, meu? Muito. Você chega no mundo Defender, É, a galera, é, tipo, é. vocês são Pode falar. paquerados, né? Pode Sim. falar o que for, não tem Não carro. tem carro igual. Não tem carro. Porque nego pode falar o que for, velho. Se nego falar não é assim, vai viajar e me fala depois. Não tem carro igual esse. De você fazer amigo. De você Sim. fazer amizade, não tem mesmo. Ela tem suas É impressionante. Tem um conforto muito- que a gente não é. tem. O carro tem seus defeitos, como todo carro tem, né? Mas por ser mais famoso, vamos dizer, porque o povo acha que é uma coisa indestrutível e não é, Ah, não, acaba mas- também, né, o povo vai lá compra o carro que não sabe o que está comprando, né? Depois que vai dirigir, vê o que ele comprou, né? Tem umas que também tá um lixo, né? Mas é assim, né, cara? Mas, Não, cara, cara. é um meio ícone, cara. Cara, a gente vê que. Eu tô falando nego grande, cara. Você vê criança na rua, a molecada fica doida, velho. É. Então a gente faz muita sim. amizade por causa do Ah, carro. e tem um clube muito grande, é mundial. Tem, né? é mundial. É mundial e as pessoas em todos os lugares têm abre a porta, chama para as coisas, querem estar juntos, sabe? E é duas coisas, cara, que não é o carro, que aí o caso é a Defender, tudo bem. Não que outros não seriam, mas é essa que eu. E não sou eu que estou falando só. Você pode ver que é unânime, né? O que viaja é tudo isso daí mesmo. E segundo é a placa do carro. Placa do Brasil. A placa do Brasil. Mas porque aqueles malucos vieram lá da Amazônia. Tanto que a Acha que nossa- você mora na Amazônia ou no Rio de Janeiro. É, acha que de São Ah, é? Paulo já é Amazônia, né? Já vi a gente tem uns que é assim mesmo. A nossa placa é a cinza ainda, né? Não é a do Mercosul. E a gente teve que pôr. Uma bandeirinha. Fizemos um adesivinho da bandeira do Brasil, colocamos lá na Na placa. Porque era muita gente perguntando o que era, da onde era. Então o povo lê que está escrito lá São Caetano do Sul, aí vê a bandeirinha e já associa, né? Do Brasil, né? E Porque não vem a sua Não é São antiga, Paulo. vem SP. São né? Caetano do Sul. SP São Caetano do Sul. Porra, é essa, né? É, não sabe? E É uma ainda placa escuta a cinza, gente falar, o português também é uma língua que as pessoas não reconhecem, Você podia falar, a gente mora num país que só tem nós dois moradores. por isso que nós fugimos. Perdida é uma ilha. É. E Agora aí, me fala, O quê? 10 anos de estrada. 10 anos, vocês 24 horas dentro do carro. né, a coisa piora, Como é a coisa que piora. funciona? Porque em casa, né, tipo, tem É um aquela corpo rotina, só, um sai é pra corpo trabalhar, não sei, ou se um tá empurrado com o outro, né, um vai pro quarto, vai passar um. Agora, dentro do carro, os Já começa que são 30 anos juntos. 30, não, mas São 30 anos juntos, 10 No carro. no carro. Aqui, ó, deixa eu ver, quer ver? Ó, uma coisa. Você mora numa casa, você vê se você concorda ou não. Quando você mora numa casa, as coisas que você tem para fazer que dá treta, Verdade. você tem muito mais coisa para resolver. Você tem mais treta para resolver junto, não é? Né? Você quis, vai lavar louça, é 400 quilos de louça. Vamos limpar a casa, é 500 cômodos, é jardim. Para tua casa, você limpar lá, você tá ferrado. Né? Porque corta grama, tem muita coisa de manutenção, né? No carro, tudo fica menor, tá? É mais fácil resolver. também se você não for organizado. Em 2 segundos vira um inferno. Uhum. Mas com a gente é meio Mas isso é que neurótico com organização, né? Mas acho que isso é que nem negócio do dinheiro. Isso também é muito particular. Mas é que a gente é neurótico com organização. Então, tanto eu e ela, nós somos muito organizados. Porque a gente sabe que em 2 segundos vira um inferno o carro, né? Porque o carro é o seguinte, cara, você começa a montar nichos dentro do carro, qualquer buraquinho você guarda uma coisinha. Né? Se o cara não tiver o controle, É isso a gente eu tem. acho que de cabeça eu não guardo, mas assim, talvez eu tenha que fazer um checklist, porque esses dias eu tava mexendo no carro, achei peças que eu tinha guardado lá, Você eu nem não lembrava. lembrava, entendeu? Não, para nós, às vezes, né? Eu guardei essa peça aqui, eu falei, eu tenho essa peça. Porra, que legal. Não lembro, eu não tá? lembro, velho. E, tipo assim, talvez eu tenha que fazer um checklist. Onde eu quero chegar. Tirar alguma coisa de um lugar. E se você põe outra, você já fudeu o cara. Já. Né? E outra coisa, se você Ou vice-versa. comprar alguma coisa, você normalmente tem que tirar outra. Eu comprei um tênis, vamos supor. Eu tenho que dar um fim em alguma outra coisa. Ou num outro tênis, ou num muita troço. negociação. E o nosso espaço é muito pequeno. Não, o liquidificador. Ele falou que teria Não, um não liquidificador dá. igual o nosso. Não 12 dá. volts. Mais ou menos ele deve ter... Eu já comprei no Eu não Shopee. sei, umas 4 polegadas de diâmetro por uns 30 de altura, 30 centímetros de altura.
Não dá pra colocar no não carro. dá. Não Ele tem falou que onde não tem colocar. espaço pra pôr no carro. Não tem onde colocar. Nós estamos no nível já no carro que é de centímetros. Já. Então, se eu vejo um nichozinho assim de 2 centímetros, a gente já sai, eu já fico olhando o que eu vou meter lá dentro. Se eu vou fazer uma portinha, se eu vou, não é? Isso que A vocês, gente vai guardar. praticamente roupa, é o básico do Básico do né? básico. É. Quantas calças jeans você tem? Jeans? Não, jeans eu tenho 2. Eu tô agora. Ah, é verdade. Pô, você tem 2 calças jeans, É cara. Passei na Itália. Não tem não. muito, hein? Pode jogar uma É fora. porque hein? comprava uma e ganhava Eu outra. tava na Itália, tava 10 euros, cara. Leva um, ficou bom, leva 2. Sabe? Ah, saiu 5 euros Mas cada um. olha, eu e ela, a gente tem um espaço assim, ó. Cada um. Cada um. É mais ou menos isso aqui, Uma né? gavetona. assim, Tá, cada um. normalmente da mulher é maior, né? Ela é um pouquinho maior agora. É, eu tenho uma bolsinha. Mas você precisa, né, cara? Natural, né? Mas Mais coisa. a gente tem assim, o básico do básico é uma jaqueta boa, uma mais. Não tem escolha. Você pode ver nossas fotos, nossas coisas, tá sempre a mesma roupa. E não porque- precisa também, cara. na boa. Não. Não precisa, Não né? precisa. Mas você perguntou esse A Dani negócio. tá descobrindo de, isso agora, cara. esse negócio de ficar junto, mesmo não tendo espaço, a gente tem que ter cada um seu espaço. Seu momento, Cada um seu né? momento e cada um as suas coisas. A gente já descobriu, a gente não funciona fazer certas coisas junto. Uhum. A cozinha é minha, não encosta na minha cozinha. Não encosta na minha cozinha. Eu faço minhas coisinhas, ele faz as dele, e a gente tem que ter, vou pro mercado lá sozinha, minha terapia, ele fica no carro lá, vendo as coisas dele do carro, na internet, não sei o quê. Então você tem que descobrir, Nós vamos pro mercado, entra junto, cato minhas coisas. tchau, ele volta Ela lá, fica lá dando o rolê dela. ele vai ler no cantinho dele, Não eu vou tem que ter fazer minhas... estresse, aí que tá o lance. Puta, fica 2 horas no mercado, fica 3 horas, velho. Se deu horário, eu abro o teto todo mundo lá, não tô nem aí. É aí que é o negócio, você não pode estressar com as coisas que não, Não. precisa. Porque aí não daria certo, né? E Mas você tem que dar, você Por que você tem que ir aprende, embora? É porque tem que acampar em tal lugar. Não, eu vou Amanhã, acampar mais acampar tarde. hoje. Sabe? você tem tempo. Quando tem tempo, quando você tem tempo, acho que metade do estresse Você já não tá ali acaba. cronometrado, né? Que Não, preciso não. chegar em tal lugar. tal- Não, então o tempo já. O homem briga com a mulher por quê? Porque quer ir embora, porque tem pressa para tudo, quer fazer Mas as no coisas. caso é ele que fica, né? Ele é embaçado? Vamos. mas assim, É. a gente tem viagem de 4 dias. Então, Pois é, normal. diferente. Aí, meu, a gente tem que correr mesmo, É. né, mano? Agora eles não têm tempo, meu. Mas Não. o difícil, o mais Assim, difícil. pergunta pra eles no rolê, chega lá e fala assim, ó, que dia da semana é hoje? Eles não sabem se é terça ou quarta, meu. Não mesmo. Na boa, tem. Cara, Não é? Se perde. diversas situações que a gente não sabe mesmo. Você não tá nem aí. Não importa se é... Às vezes o sábado é ruim pra vocês, porque tem Não, muito Sábado e turista. domingo é péssimo. Sábado É? e domingo é o pior dia. cara. Quando tem muita gente, fala, deve ser sábado, né? Você Mas tem é algum verdade. lugar que a gente quer ir muito? Quero ir ver tal praia, que você já sabe, a gente já fica ali quietinho perto, Vai na espera, segunda. vamos segunda. Qualquer Espera. lugar Aí tá mais cheio, segundou, a você estrada tá acorda. mais cheia, mercado tá mais Sim. cheio. Então, fim de semana você tá embocado em algum canto lá e fica. É assim mesmo. Legal. Mas, no fim das contas, a gente vive a mesma vida que se a gente estivesse numa casa. A questão é que nós estamos ali em movimento. Mas os problemas, situações são praticamente as mesmas. Só que é o jeito que você resolve. É só o jeito que você encara. Hoje, Cara, pra gente, 2023 para 2025, a gente viajou Reino Unido inteiro, a União Europeia, a gente Escandinávia, os Bálticos, os Balcãs, fomos para a Turquia. muita coisa em um ano e meio. Cara, sei lá, velho, perde a conta de quantos Então chega uma países. hora que você já nem está olhando mais as coisas, você já não está aproveitando mais. Você lembra de cabeça, assim, todos os países desde o começo, né? Caminho certinho. Então, rapidamente, fala o pessoal aí. Nós chegamos lá, Da onde daqui? Desde Então, aqui? Desde quando começou. Todos assim, desde quando nós começamos daqui daqui, saindo do Brasil. São Paulo, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Guatemala, El Salvador. El Salvador, Beleza. Honduras, Guatemala, Belize, México, Estados Unidos, Canadá, Canadá, vai tudo bem. Aí, Europa. Aí passamos para Inglaterra, Canadá, aí fizeram... Estados Unidos. Mas aí fizeram o Alasca... Alasca, né? Canadá e Nós somos Estados Unidos, duas vezes. Alasca também, Alasca, foram Alasca e voltaram. Nós somos aí duas fizemos- vezes fizemos no Ártico. duas vezes, Tá. Aí concluíram as Américas. Isso. Aí Estados Unidos, depois... teve uns mochilão no meio, mas aí quando do carro, quando a gente mandou para a Europa, nós fizemos, aí foi a sequência, né?
Então aí foi Inglaterra, Reino Unido, Escócia, descemos. Aí da Inglaterra mandamos para a França. Reino Unido não, Inglaterra, Inglaterra, Wales, Inglaterra, País de Gales. País de Gales e Escócia. Né? Tá. Aí nós descemos, então aí foi França, a gente nem olhou, porque nós vamos ver agora. Foi só Então, um nós pedacinho. passamos pela França, Bélgica, Holanda, da Holanda, Alemanha, Dinamarca, aí Dinamarca, Suécia, aí nós passamos para Noruega, aí a gente subiu, Noruega nós descemos para Finlândia, aí da Finlândia pegamos o ferry e descemos para Estônia, Lituânia, Letônia, Eslováquia, Bulgária, Polônia, aí Romênia, Hungria, aí Hungria, Romênia, Bulgária nós passamos para Turquia nós voltamos para Grécia, pegamos o ferry, fomos para Itália nós subimos para Suíça, Liechtenstein, Áustria, aquele país pequeno. Liechtenstein, Áustria, aí descemos de novo para Itália, aí da Áustria nós passamos na Alemanha, aí descemos para a Áustria, da Áustria a gente desceu para a Itália, Eslovênia, Croácia, Montenegro, aí entramos para a Sérvia, fomos para o Kosovo, descemos para a Macedônia, aí entramos na Albânia, da Albânia nós subimos para a Macedônia, subimos para a Bósnia. Montenegro de novo. Montenegro, aí subimos para a Bósnia, entramos na Croácia, da Croácia, de Eslovênia, aí da Eslovênia a gente entrou na Itália. E agora estamos aqui. Aí pegamos um avião na Itália, descemos na Inglaterra e viemos para cá. Nossa, tô pensando. Olha só. E nesse meio aí teve Tailândia, Vietnã e China, teve Marrocos, Portugal e Espanha. Zero Ásia de mochilão. Pedaço. Pedaço. Mas tem vontade de atravessar? Não, nós vamos. Agora a ideia é para aquele lado lá. Sim, vamos fazer ainda esse pedacinho que nós vamos fazer agora um pedacinho, né? Pedaço não, vamos fazer Espanha, Portugal, França, vamos subir para a Inglaterra de novo, talvez a gente vá para a Escócia, não sei, mas vamos fazer isso daí. Aí depois disso, a próxima, provavelmente aí nós já vamos embicar para o lado da Turquia de novo, aí da Turquia nós vamos fazer Armênia, Geórgia, entrar para a Rússia, aí para da Rússia, que é o caminho que vai dar para nós, né? Aí fazer lá o Cazaquistão. Sibéria não, cara. Muito frio, né? Não, a Rússia é só para cruzar. Não vou viajar lá agora. E Mongólia? Eu quero, mas cara, isso aí é assim. Indo. Você tem que chegar, cara. Eu quero muito ir para o Irã, para o Afeganistão, para Arábia Saudita, para Oman, que lá, cara, tem um monte de amigos viajando. Esses lugares são lindos, cara. O povo, gente boa demais. Infelizmente, na atual situação, você não sabe se dá, se não dá. Vamos indo pouco a pouco. Vamos indo aí, o que der, deu. O que não der também, velho. Tudo bem. Mas eu quero ir pro Japão. Queremos ir pro Japão de mochila, porque de carro já vai ser uma grana, acho que não rola. Mas, cara, tudo a gente vai vendo no caminho, não tem... Vamos indo. E também não pode ter tanto plano, isso é um negócio muito quadradão. Olha, eu fiz uma pergunta para eles lá na festa do encontro, né? Dos 10 anos, lá em Monte Verde. E vou perguntar aqui novamente. Eu fiquei surpreso com a Será que vamos dar uma resposta? Que nós somos meio, né? A gente não lembra. Eu acho que vão dar a mesma resposta. Perguntei para eles de toda essa viagem, os países que eles conheceram. Barra Califórnia, no México. Nem precisa ter. Na verdade, já é a terceira vez que você fala. A pergunta é a seguinte: qual lugar vocês morariam se tivesse que escolher um? Né? Se fosse um decreto seguindo seus portas, vocês só podem morar a partir de hoje em um local. Qual seria? Barra Califórnia, no México. Por quê? Ele é uma, pra quem não sabe, né? Tem o México que tem uma península do lado, assim, ó. Ele dá a fronteira com a Califórnia. Aquela península é a Barra Califórnia. Morar no sul da Barra Califórnia. Paraíso dos Overlands. Lá. Paraíso. E é mesmo, porque lá é uma rota. Então tem muito, cara, tem uma quantidade enorme de viajante que passa lá. E quem não passa se arrepende. Cara. Às vezes a pessoa vem por dentro do México e vai embora. Eu não imaginava que fosse tão bonito. Assim. Eu já vi algumas imagens da Barra e assisti o vídeo. Mas assim, não dava. Bonito, não conseguiu captar assim, as imagens. Assim, na minha cabeça que o lugar, como vocês falam, que é tão bonito. Assim. Mas isso também é a gente, né? Às vezes uma pessoa vai ali e nem gosta, e não acha graça nenhuma. Mas e também falta muita coisa para ver. Falta muito lugar para ver. Pode mudar. Mas hoje seria lá.
É que tem uma coisa, tem umas coisas que te pegam assim, né, cara? Hoje, se eu tô olhando no celular e aparece alguma coisa, Califórnia, eu e ela, a gente fica assim. É que nós ficamos lá muito tempo. É muito bonito. E sempre foi muito bom, nós conhecemos muita gente bacana lá. Então é o pacote, não é que é maravilhoso, é aquele pacotão. Então quando a gente pensa na Barra, a gente só tem coisa boa. Mexicano é gente boa pra caramba. A gente tem muitos amigos. Tem muita similaridade com o brasileiro, que são tranqueira também, igual a gente. Sabe? Sim, sim. São bem e a gente legal. tem residência temporária lá, nós tiramos, por causa do Covid, nós ficamos todo o tempo do Covid, assim, da pandemia, um ano da pandemia mais pesado, nós ficamos lá, quando estava tudo fechado. E por conta disso, por causa de vacina, essas coisas, nós tivemos que tirar uma residência temporária. Se a gente quiser morar lá, então, se a gente for entrar no México hoje, a gente não entra com a gente entra com identidade. Você tem até um bigodão assim, ó, na identidade. Deixa um bigodão. É bem característico. Bem característico. Chapéuzão, né? O mariachi. Cucaracha. Eu tô parecendo uma cucaracha mesmo na foto. mas é um lugar. Gente, me fala aí, essa febre dos van life lá na Europa? Todo mundo tem uma van. Na Europa, todo mundo tem uma van na garagem. É que assim, tem muita coisa, tem pouco espaço e muita gente. Mas muita van. Demais, cara. Você não tem noção a quantidade de van. Mas é muito de temporada. Então, assim, o verão. Tem muita locadora, né? Isso. E o verão. Mas as pessoas têm van, cara. Mas é a juventude hoje, né? Todo mundo. Tipo, todo cara, mundo. Todo tipo de van, motorhome, tudo menor, né? Igual os Estados Unidos, os caras são. Tanto que já tem muitos países que não pode. Não pode estacionar. Não pode. Passando em Portugal. Todo lugar. Todo país, cara, é muito regulamentar, extremamente regulamentado. Pra gente é um pouco diferente a situação. Muito, cara. Já aconteceu com a gente, porque tem lugares que dão multa até de 500 euros se você parar num lugar, estacionar um motorhome, uma van. E a Defender não é, né? Não a Defender, a nossa placa. Por quê? O medo, a pessoa, você concorda, você paga sei lá quanto de imposto na sua casa, lá na beira do mar, na Itália. Aí vem o Van Life, para 2 semanas na porta da sua casa, você paga a taxa de lixo, você paga isso, aquilo outro, o cara vem, fica 2 semanas lá usando seu lixo, jogando coisa, usando lá na frente do seu portão. Então o povo fica queimado, porque ali é tudo muito apertado, é tudo muito pequeno, não tem espaço. E aí eles começaram a proibir e tascar multa, multa mesmo. Se você está na região litorânea lá, não pode parar em lugar nenhum, só pode parar em camping. Mas assim, está tendo uma proibição aqui no Brasil também, acho que umas 4, 5 cidades, eu ter chegado já a umas 10 cidades. Bastante lugar. Quem souber as cidades, escrevam aqui nos comentários. Ilha Bela, né? Um monte de lugar. Tem umas que estão cobrando, por exemplo, Ubatuba, mas não é só para motorhome, qualquer carro que acesse o Ubatuba, eles cobram pedágio, né? Mas tem algumas cidades que estão proibindo, né? Pô, mas são 5.500 municípios, assim, 10 cidades é pouco, o negócio você vai começar a se escalar, isso, né? E generalizar. O Penazo lá, nosso amiguinho, que levou a gente com o motorhome lá, no evento. No evento agora aí. Ele que comentou, a gente não sabe, nós não estamos inteirados, acho que, não sei se é Ilha Bela. É R$700 que não, ela é como de multa de trânsito já. Então, se a câmera te pega e você é um motorhome, é 10 mil reais já vem a multa para tua casa, velho. Na Ilha Bela? Eu acho que é Ilha Bela. Não, mas é de câmera. Quem souber, escrevam aí. Não, mas aí é foda, né, cara? Porque se for uma estrada de passagem, como você passou no município. Por exemplo, se você for para sair daqui para ir para Paraty, você passa por Ubatuba, você vai pegar Rio Santos ali, por exemplo. Não, mas que é lugar assim específico e você entrar. Ele falou alguma coisa de camping, você tem que ter um lugar, já tem que ter um lugar para você ir, você tem que estar num camping. Você não pode parar. Como por exemplo, para nós, para nós na Europa, por exemplo, tem, por causa do nosso carro, que ele é velho, né, cara? O nosso carro é Euro 2, né, motor dele. Tem um monte de lugar que a gente não pode entrar por causa da emissão. Tem até um aplicativo que a gente usa. Alemanha, muitas cidades. A Alemanha acho que é a que mais tem restrição. A gente, por exemplo, não rodou com o carro em Londres, porque não posso entrar lá. Nem perto, é um anel gigante, assim. Você não pode entrar. Paris, você tem que largar o carro longe. Assim, você pode pagar uma taxa que te permite lá se andar. Mas são os grandes centros, né? Não, são grandes centros. O interessante é você fazer meio de a pé, de busão mesmo, né? Lógico.
Mas você não de pode, né? carro. Tem que ficar muito atento, Ficar porque aqui, às vezes não tem né? nada, tem uma placa que você também não conhece, Despercebida, né? você entra e Mas é o um pouco radar já pegadinha, pega. os grandes centros, só que você quer visitar o grande centro, você tem que estar em volta lá para você parar em algum lugar. Esse de estar em volta, você já tem uma região, uma rua, uma avenida Você que já pode tem estar- a câmera, que você lá e você já Já pode estar dentro. Mas a multa chega na placa? Não. Não, para nós nunca chegou nada. Ah, então legal. Mas mesmo assim, mesmo que não A gente chegue, tenta vocês não ficar querem se a meter gente em vai na problema. lei. Né? Não, tem que seguir a lei, mas... É. A lei do país. Se cara. acontecer, a gente nem sabe, porque nunca chegou. Mas você tem que... Mas é complicado aqui em São Paulo, por exemplo. Cara, tem gente que vem de fora, não sabe qual é o rodoanel viário. Não, Ninguém claro. sabe, só que mora aqui. O cara fala, porra, o cara tá na marginal, mas da marginal pra cá, da marginal pra cá. Essa rua é rodízio ou não é? Entendeu? É a mesma coisa. Pô, ninguém sabe. É, As mesma pessoas coisa. que moram aqui têm dificuldade para saber se está numa região de rodízio ou Ou não. não. Agora exatamente. imagina Porque você como virtualmente, viajante. se você olhar no mapa, ele pega o rodoanel assim, as marginais e fecha o que está para dentro, Sim, é rodízio, o que está a para pessoa fora. nem Mas sabe. isso dentro da grande São Paulo, né? Dentro do município de São Paulo. Você tem a grande São Paulo que está dentro desse bojo aí. E aí, como fica? É. Entendeu? É complicado, meu. Mas eu estava falando da nossa placa, é muito diferente quando uma pessoa vê um carro europeu parado na frente da sua casa e um carro que ela olha, esse carro veio do Brasil. Então, normalmente a gente não tem Os problema. caras, vocês são malucos, né, meu? Tipo, Não, pensa. A maioria, né? A maioria das pessoas acha que não dá. O povo A pessoa mais fala assim, assim, como? Vocês Vilã do como? Brasil. mas o povo E mais a água, impressionado, o povo é a água. Assim, como é que vocês passaram no barco? mas o povo mais impressionado acho que foi nos Estados Unidos. É. Engraçado, né? É porque o O americano europeu não é- tem costume de Nos sair. Estados Unidos não tem muita Defender, os caras são doidos nesse carro lá, né? Então já era uma coisa assim de nego parar e, nossa, é diesel, ficava doido. Mas na Europa é muito normal, o europeu viaja muito de carro, cara. E americano tem Então lá muito é meio de medo. boa, então os caras olham assim, você é mais um. Se o cara não prestar atenção na placa, você é mais um lá, entendeu? Mas tem muita gente, olha mesmo. Mas Porque é a lá a gente placa é bem que... menos notado. Agora, aqui nas Américas, principalmente na América do Norte, a gente era ET, cara, total. É. E quem foi para a América do Norte de carro, não precisa nem ser de Defender, mas tá com a placa do Brasil, sabe o que eu tô falando, você é meio ET. O cara E às olha vezes assim, o policial nossa, te para. Você acha que o policial vai te parar por alguma coisa? Ele para porque ele quer olhar o carro. Chama muito atenção. Acontece muito isso com o urso. É, O céu né? para, né, mano? É, porque não sabe o que é isso, né? Ele para pra ver o carro. O cara nem olha o carro, documento. pois é, Ele pega o documento e fica Na olhando o volta carro do assim. Pai, você tá indo pra onde? Não sei o quê. Aí eu falo, ele. Beleza. Tá. Tipo, mas nem olha o documento. Esses Só dias, pra olhar o agora há carro, pouco, a ó, gente estava cruzando na Grécia lá Ah, e entramos na Grécia. nós entramos na Grécia, passando na imigração e estamos entrando. Primeiro, né, acende a luz, você não sabe o que é, o que não é lei, então faz tudo, né? Acende luz, fica de olho para lá e para cá, vai dirigindo devagarinho para ver o que Luz acontece. é sempre ligado, né? E aí nós vimos um carro da polícia atrás da gente. E ficou uns 10 minutos, a gente dirigindo e ele atrás. Dava para ele sair, dava para ele passar, a gente devagar e ele atrás. E daí nós começamos a comentar, falou, será que a gente tem que parar? Você não sabe a lei do país, será que a gente tem que parar e ele para, né? Nos Estados Unidos, o cara não manda você parar, ele só Só virou, ele giroflex, ligou, né? giroflex. Você tem que Você tem que estacionar. achar um lugar seguro e você vai e para. Você não precisa parar na hora, porque aqui, no Brasil, o nego passa, você já fica No desesperado. meio você da para. rua. Lá, inclusive, você sai, vai para outra rua. É. Você vai achar um lugar que para você Seguro, é tem conveniente que parar parar, nos se ainda Estados não parar no Então, seguro, lá, você toma a A multa. gente não sabia, onde é que nós vamos fazer, cara? O cara tá dirigindo atrás. Ela falou, vai pra cá, vamos pra aí. O cara atrás de mim, assim, né? É, a gente Eu devagar. tava paquerando o carro de Não, vocês. e aí Não, nós, eu parei. aí nós vimos um posto e nós Vou entramos no encostar no posto. Ele entrou junto e parou ao lado. Ele parou do lado. E não falou nada, ficou dentro do carro. Eu fiquei olhando pra cara dele. Assim, olhando Aí pra eu ele, falei, então, oi, ele pegou Ele um tava lanche e comendo, começou. Não, ele catou o lanche e começou a comer O o lanche. barrigão maluco vinha aqui assim, ele Aí comeu lanche. Olhando, eu Assim, falei, nós. tudo bem? Ele falou, tudo. Aí ele largou o lanchão dele lá e veio. Aí começou a pedir o documento do carro. Aí o Sérgio perguntou, mas você parou a gente por quê? Ele falou, não, eu não parei, vocês que pararam. Eu tava curioso só. Ficou Pô, 10 vocês minutos pararam, atrás da eu gente. parei porque eu fiquei Mas curioso. depois é que vocês pararam, dá o documento aí. Daí ele Não, começou a entendi, perguntar e olhar, curioso mesmo, vendo coisas assim que ninguém vai ver. Por que o seu documento é brasileiro e Não, seu ele seguro? ele pegou meu documento e o seguro
seguro lá, que tem que ter o seguro do carro obrigatório. E a gente fez na Contra o Alemanha. terceiro, É né? um dos últimos, os únicos que você faz. Como se fosse a carta verde, que eu falei. Sim. Lá você tem que fazer isso aí. É caro pra caramba, velho. E ele pegou e o seguro estava em alemão. Ele ficou olhando. Mas o nosso acho que nem leu, porque não sabe ler, em português, né? Na Grécia. Mas o outro ele viu em alemão. Eu falei, mas por quê? Você é do Brasil? Ele perguntou onde era. É do Brasil, mas por que o seu seguro é da Alemanha? Eu expliquei pra ele, né? Porque isso, aquilo, tal. Ele ficou olhando assim, ó. Pra onde vocês estão indo, né? O que vocês vão fazer? Pra onde vocês estão indo? Aí nós falamos, né, que a gente ia para algum lugar. Eu falei, tô vendo que vocês gostam de aventura, né? Aí ele queria indicar lugar pra gente Começou a falar, passear, vai cara. aqui, vai ali. Aí ele começou a mostrar, assim, falar na montanha. Tá vendo aquela montanha lá, não sei o que, lá tem uma Eu moro lá perto. Ficou lá, velho, falando. Que legal, cara. Que legal. Tudo bem que eu não nem anotei nada, eu fui embora depois. Eu não vou nem, cara. Ele achou que eu ia capotar o carro nas estradinhas que ele tá me falando. Mas Tá teve doido. um que parou a gente quando a gente tava indo fazer os parques estaduais. O Carlos Botelho. Carlos Botelho. Né? Carlos Botelho. Foi. E aí, o que vocês estão fazendo? Estão indo pra onde? A gente falou. Aí ele começou a indicar uns lugares. Você vê? Mas nem olhou o documento, parou assim. Tipo, Mas vira e mexe Sim. feio, cara. não perguntou do carro, que carro é esse? Que não sei o que, a galera não conhece, né? E vem umas tava perguntas curioso, do nada, né? A gente na Turquia, lá em Istambul, saindo de Istambul, tava meio um negócio de blitz, né? Uhum. E o cara parou, meio serião, né? 2 caras assim. O cara olhou o documento e tal. Cara, ele podia perguntar qualquer coisa pra mim. Ele perguntou, você trabalha com o quê? E podia Eu sou falar do o que Brasil, ele tô com o quiser. meu carro. Você pode perguntar qualquer coisa pra ele. Você trabalha com o quê? Eu nem lembro o que eu falei. Eu falei, não sei. Vendedor, você Eu falou. sou vendedor, que você vendi, né? Ele olhou assim, tá bom, mandou embora. Eu não entendi nada aquilo. Ele foi embora. As pessoas olham na internet, né? Acha aquela coisa meio muito fantasiosa, aquela coisa meio poética, né? Parece tudo muito fácil. Muito fácil, encantadora, acha que é uma maravilha, fala, eu quero esse estilo de vida para mim. É muito fácil, mas as pessoas que complicam. Se A você... vida é simples, a gente que complica tudo, né? Eu acho que o pior é as relações. E a gente veio para cá agora, nós estamos aqui 4 meses, a gente encontrou um monte de amigos que a gente fazia tempo que não via, conhecemos outros, muitos. E isso, acho que as relações é o que você sente falta. Isso aí mesmo. Você está em muito lugar, mas você é muito solitário. Você faz muitos amigos, mas você não tem vínculo, não cria vínculos. Então, você conhece muita gente, você passa um aniversário sozinho, você passa um Natal, às vezes, na casa de uma família que você nem conhece. Então, esse tipo de coisa aí que você tem que pensar também, não é só o rolê. Porque o rolê tá tudo certo, você tá passeando, mas tem coisa por trás disso daí. Você passear é uma coisa, você viver assim é diferente. É muito bonito você ver só o lado do... Você não tá visitando um lugar do passeio. todo dia, você não vai ver coisa bonita todo dia. Exato. É a vida normal, cara. O clima não tá bom todo dia. Tem país que nem país frio, época de frio, 4 horas da tarde tá escuro. O que você faz dentro de um carro? Que se dá 10 da manhã, você tem luz de 10 da manhã a 3 da tarde, e o resto do tempo é tudo escuro. Então, tudo isso é coisa que a pessoa não pensa antes de planejar uma viagem. Eu acho que Perfeito. se fosse falar assim, para qualquer um, quer fazer, tem que fazer. Eu acho que todo mundo na vida tem que experimentar as coisas. Eu acho. Quer fazer? Vai e faz. Se programa direito, não vai fazer loucura, né, cara? Tudo isso daí, mas você tem que experimentar. Não é para todo mundo, você vai só descobrir se você for. Agora, o pior é clichêzão também, né? O pior é você não fazer e depois se arrepender. Então vai, faz e vê o que acontece. Exatamente. Não tem idade, Como né? pra gente era para viajar 1 ano, nós estamos para 10. Você não sabe o que E não vai tem acontecer. formato certo. E não Também tem idade, formato- né? Não tem Não, idade, não tem nada disso. não tem formato certo, porque às vezes a pessoa vê o jeito que nós viajamos e quer fazer o mesmo. Não dá. Não, tem seu você tem que estilo, encontrar o seu E tem cada um gente- vai ser feliz viajando de uma forma. Sim. no Tem bolso, no No dia a carro, dia, né? o carro, cada carro. Tem gente que necessita de um motorhome maior, porque não poderia viver num espaço tão pequeno. Tem gente que não pode ficar num lugar que ela não... A gente tem amigos, eu vou, mas eu tenho que estar em pé. Se eu ficar num lugar, num carro que eu tenho que ficar ali, para mim não serve. Tá. Então tem que ver o que você quer para funcionar. Sim. Agora o aluguel mudou o jogo para você. Mudou, né? mudou. Tinha que ter, você tem coisa. Cara, por exemplo, são fases. A gente viajou 2 anos e meio com a barraca de teto, de
porque não era nem de assim, de pop-up, era de abrir, né? Aí chegou um ponto, ou a gente muda ou a Aí gente nesse para. ponto eu queria cortar a Defender e fazer uma caixa atrás, igual você fez. Eu falei, eu acho, né? Eu queria fazer isso aí, só que não dava para fazer, não tinha estrutura, não tinha ninguém, ia sair uma grana também, né? E achei o Alucab, falei com o dono, foi a história toda lá, consegui, pus o teto, aí já ficou beleza. Agora nós já estamos numa fase que a gente já quer uma coisa um pouquinho maior. Não maior de espaço, mas não maior. Novos né? projetos, mais confortável, né? Isso, já está no momento de procurar um pouquinho mais de conforto. Você teria coragem de cortar? A Defender? Hoje? Não pico o ferro nela na hora. Fazer um baú? Oh, Teria. Cara, porque ganhou 10 centímetros nas laterais. Vida A gente- nova. a gente fala que a 20 gente só atrás, precisa, de nova. 60 centímetros Eu a já mais. sei o que é. Ela quer. O quê? Um sofá, eu preciso de um Sofá. sofá. Eu só preciso de um sofá. Exato. Só um sofá. Assim, um pouquinho mais de conforto. Para aguentar mais 10 anos, Sim. tá tudo certo. Eu conheço um cara lá na Europa, eu acho que é na Inglaterra, cara. Ele cortou uma Defender verde. Watson Matilda. Eu falei com esse cara já várias vezes. Exato. Eu ia fazer a caixa dele, ele mandou Também. todo o projetinho para mim. Quem Eu sabe? tinha- Quem eu tinha- Você sabe? chegou a ver a caixa? Ao vivo não. Ao vivo? Não, que eu não fui lá para onde ele vive, né? Mas é a caixa que todo mundo copia, porque ela é perfeita para o carro, ela fica bem. Ela é. Como é que fala? É harmônica, né? Ela ficou harmoniosa, né? Quando a Defender ficou harmoniosa. É verdade. Mas para nós hoje, eu também acho que eu não faria, porque se eu tenho coragem de cortar, eu corto mesmo, não tô nem aí. Hoje eu corto mesmo, né? Acabou, vai ter que furar o furo, cortar. Mas o que eu faria, o chassi do carro não é o que a gente quer hoje, de espaço. Eu ia ganhar um tantinho a Mas mais. ele é uma 130, talvez. Se fosse a 130, já ficava legal. Aí eu já rola. Sim. Mas se você fizer o ângulo de saída, você consegue bastante espaço Já, atrás e ele não dá aquela característica do balanço Caixotão, né? traseiro. Como é que chama? Caixa de leite. Não, que fica meio monstrão, assim, meio. Zé Balcão. Frankenstein. Frankenstein, Fica um carro Frankenstein. Ao meu subi, aumentei 20 centímetros atrás e no Você batente meteu do um chassi ângulo eu lá meti o ângulo, você vê que ele ficou super harmonioso. Não, ficou. Mas na 110 ali ia ficar legal, igual desse cara da Alemanha, tá lindo no carro dele. Ah. E ela realmente é mais espaçosa dentro. Mas não é, eu acho que para você fazer um negócio dessa proporção, gastar essa grana para ganhar um tanto assim, não. Então, você para fazer, tem que fazer direito. Bom, daqui uma semana, praticamente, estamos voltando para nossa casinha. Para Itália. Com frio, 24, então, dia 24 estamos voltando. Dia 24 De março. de março de 2025. Sim, mas para seguir aí adiante. Olha, canal deles, qual que é o canal? Mundo Cão Overland. Mundo Cão Overland no YouTube. YouTube, Instagram, Facebook, tá tudo ali. Eles são meio sem vergonha, eles não postam muitos vídeos. Pois é. Ficam, são preguiçosos. Ó, mas tem um vídeo Assim, muito bom lá falando de Tem dinheiro, hein? vários De vídeos dinheiro e de legais. planejamento da viagem. Tá lá um vídeo 10. Eu Bem assisti, detalhado, eu assisti. não é? Mas assim, tem conteúdo lá. Agora, esses últimos vídeos que vocês colocaram da Europa, do norte da Europa, ficaram um show de bola, meu. Bom, agora voltando, nós vamos. Aqui não Meu. teve condições. A gente veio cheio de planos para fazer vídeo, fazer Tanto plano, tanta coisa para fazer, tantos amigos para visitar, tanta casa para ir comer, não deu para fazer nada. Aliás, a gente não pode encerrar esse vídeo sem agradecer o Bola. O Bola cedeu esse espaço para a gente fazer esse Na bate-papo, casa dele. mas ele não sabe disso ainda. Ele cedeu, não, nós invadimos o apartamento. Ele tem a chave do apartamento do Bola e ele não sabe que a gente está aqui ainda. Ele vai saber agora que ele vai ver o vídeo. Isso, Bola, eu não te conheço pessoalmente aqui, ó, mas obrigado. invadimos sua casa, pode Eu ir. tomei a cerveja. Eu tomei a cerveja. Pegou a cerveja da sua geladeira. Né? E o Instagram tá aqui. Eu vou deixar o Instagram aqui, qual que é? É Mundo Cão Overland. Mundo Cão Overland. Também tá aqui, sigam lá. Meu, foi um puta papo legal, assim. Foi. Né? Se deixar, vai embora, Tentamos né? várias vezes, não rolou, e agora rolou. Rolou. Foi um bate-papo, na verdade, né? Sim, sim. Bota nas Se qualquer estradas, dúvida, cara, que não perguntem dá pra você aí. sair, Você não pode sabe, voltar. não dá pra Não manobrar. Ou você vai, ou você vai, porque se voltar de reto também não dá. E a E aí, máfia no lá? final, você fala pra ele, Não, tem nada, não. precisava Não. disso. Não. É o que eu falo De boa. pra ele.